Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Nessa noite, com muita alegria, estamos aqui reunidos mais uma vez para adorarmos ao nome do Senhor, para aclamarmos ao nome do Senhor. Quero nessa noite deixar um texto bíblico para a sua meditação, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo de número 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? O desejo do coração do Senhor é que nós estejamos a todos os momentos de nossa vida invocando o seu nome, batendo na porta que muitas vezes foi mencionada na Bíblia Sagrada. Bater até ela se abrir. A porta do coração do Senhor, ela está aberta. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Nos envolvemos com tantas situações, com tantas coisas que, de uma maneira geral, nos afastamos do Senhor sem percebermos. E algumas vezes até percebíamos que estávamos agindo assim, mas sempre alguma coisa era mais importante para nós. Versículo 12, ele diz assim: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É a palavra que Deus tem para nós nesse momento. Ele quer nos ouvir, Ele quer que nós abramos os nossos corações e o busquemos com toda a nossa força, com toda a certeza, com toda a necessidade da nossa alma, acreditando, crendo que verdadeiramente Ele é Deus sobre nós. A sua importância, a necessidade que a nossa alma tem dEle, não nesse momento, mas que toda a nossa vida nós tivermos. Algumas pessoas que dizem que passaram a vida toda trabalhando e não adquiriram nada. Aí outros a chamam de fracassados, a chamam de preguiçosos e tantas outras coisas. E nós passamos uma vida toda, irmãos, distante da vontade do Senhor. Mas nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, Deus tem nos dado uma oportunidade de nos achegarmos a Ele. E eu acredito de uma maneira muito profunda que talvez seja esta a última oportunidade que Deus está nos dando de nos alinharmos a Ele, ao coração dEle, ao querer dEle. Quero convidar a você, a sua família, nessa noite, mais uma vez. Você pode ter certeza que nós não nos cansaremos de dizer isso. Mais uma vez, convidar a você a se alinhar com o propósito do coração do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. A noiva, ela precisa estar pronta. A noiva, ela precisa estar adornada. Nenhuma noiva, por mais simples que seja os festejos do seu casamento, nenhuma noiva ela entra de qualquer maneira, ela não se apresenta de qualquer maneira. E assim será nós como igreja. Nós precisamos estarmos preparados, porque o evento mais importante para a humanidade será o casamento do Senhor com a sua noiva, que somos eu e você. Então nesse momento, o momento não é de tristeza, o momento é para chorarmos e clamarmos pela presença dEle. O momento não é de curvarmos a nossa cabeça e dizer está tudo perdido. Não está tudo perdido.
é só o começo do que o Senhor quer fazer com a sua igreja. É só o começo do que o Senhor quer mostrar à humanidade, que Ele é Rei e Ele reinará para toda a eternidade sobre nós. Amém? Quero convidar a você e a sua família nesse momento, fechar os seus olhos, levantar suas mãos se você preferir. Quero convidar a você a estar orando nesse momento, a clamar ao Senhor, a dizer para Ele o quanto Ele é importante. Ele é importante para você? Você tem o visto na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa? Ele tem se manifestado dentro da sua casa de uma maneira poderosa? Você tem sentido sede e fome dele? Você tem acordado pela manhã e sentindo a necessidade de adorá-lo, de glorificá-lo, de levantar a sua mão dentro da sua casa e dizer: Senhor, seja bem-vindo mais uma vez na minha vida, seja bem-vindo mais uma vez na minha família, seja bem-vindo mais uma vez na vida dos meus filhos, seja bem-vindo aqui, Senhor, porque essa casa é tua, eu sou tua casa, faz morada nela. Pai, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos em tua presença. Te agradecemos, Senhor, por esse amor que não se pode medir, que não se pode mensurar o tamanho dele, Pai. Um amor que nos constrange, um amor que faz nos olhar para dentro de nós e dizer: como eu preciso do Senhor, como o Senhor é importante na minha vida. Esse amor que nos faz tirar as escamas de nossos olhos espirituais e dizer: quanto tempo perdi longe desse amor, quanto tempo perdi, Senhor, sem verdadeiramente viver esse amor. Mas de uma maneira, Senhor, muito poderosa, o Senhor tem movido os nossos corações, tem agido, tem trabalhado sobre nossas vidas e tem nos trazido a um alinhamento espiritual muito profundo, Pai, em reconhecer a tua grandeza, em reconhecer os teus feitos, em saber, Pai, que em meio a toda nuvem escura que possa aparecer, por detrás dela haverá o sol da justiça que brilhará para mostrar que verdadeiramente o Senhor é Deus. Em meio à noite fria, Pai, é o Senhor que tem nos aquecido. Em meio aos temores noturnos, é o Senhor que se coloca ao nosso lado como guardião, como protetor, como Santo de Israel, lançando todo dardo inflamado por terra, Senhor. E mesmo que as nossas noites, as nossas madrugadas tenham sido, Senhor, regadas por lágrimas, de preocupações, de aflições, Senhor, mas quando o dia raia, Pai, a alegria do Senhor invade o nosso coração. É por isso que te louvamos, Senhor. É por esse amor que estamos de pé, por esse amor, ó Pai, que confiamos que tudo, mas que tudo, verdadeiramente tudo, está no controle de tuas mãos. Nada está em oculto aos teus olhos, Pai. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa visitar cada lado dos nossos irmãos, cada família. Senhor, eu sei que existem preocupações com os dias que nós estamos vivendo, mas faz-nos descansar em Ti, Senhor. Faz-nos, Senhor, em meio a toda tempestade que está caindo, a descansar em Ti, a descansar nos Teus braços de amor, a olhar com os olhos do Senhor, a amar com o coração do Senhor, a pensar com a mente do Senhor, ó Pai. Mas para que isso aconteça, é necessário orarmos, é necessário, Senhor, clamarmos a Ti, é necessário
nos derramarmos diante da tua presença. Nesta quinta-feira nós estamos aqui para entoar louvores a ti, para chamar, Senhor, os nossos irmãos e dizer para os nossos irmãos que nós estamos unidos num bem maior, num propósito maior, Pai, que é a preparação do teu reino sobre nós, Senhor. Por isso o nosso clamor nessa noite é que venha o teu reino, estabeleça a tua justiça sobre nós, Senhor. O que tu fizeres, Pai, aleluia, o que tu fizeres, nós te glorificaremos, porque o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como operar, o Senhor sabe o que fazer. Alcança cada família nessa noite, alcança, Senhor, aqueles que estão enlutados, os que estão enfermos, que o Senhor possa renovar as forças de cada um, e lá no seu leito ele possa lembrar-se dos teus grandes feitos, Senhor, e também clamar ao Senhor, buscar a tua face e te adorar em espírito e em verdade. Vem, Senhor, e toma o lugar que é teu. Cria, Senhor, em cada lar nessa noite um ambiente de glória, Senhor, aleluia, um ambiente de glória, que haja, Senhor, aleluia, o mover do teu Espírito em cada coração, em cada família, em cada vida, Pai, nessa noite. Esse é o desejo, Senhor, que nós temos, esse é o propósito do nosso coração, Pai, é confiar em Ti, é descansar em Ti. Recebe nessa noite a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Cobre-nos, Deus, com suas mãos. Aleluia. Com uma melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos e dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia.
pois somos seus, Senhor. Por mais que tudo se levante à nossa volta, Deus, a tua palavra fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Sabemos, Deus, que por mais que os problemas cheguem, ó Pai, o Senhor está conosco. Nós te adoramos, Senhor, pois somos seus filhos. Oh, aleluia, aleluia. Nós vamos estar louvando o Senhor com essa próxima canção, que declara que não há Deus maior e não há Deus melhor. Que você possa declarar aí com todo o seu fôlego, declarar a sua adoração a Ele nessa noite. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor para todos os irmãos. Eu sei que o fato de não estarmos nos reunindo fisicamente com toda a igreja, nós temos aqui apenas os irmãos que vocês estão vendo participando aqui. Mas eu digo uma coisa, que o congregar da igreja, mesmo em pouco número, é uma bênção. A gente tem o poder e a graça dada pelo Espírito do Senhor de transformarmos o ambiente e de trazermos Deus nos lugares onde nós nos reunimos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então a gente tem passado dias assim, para muitos, né? Dias angustiantes. E o fato de nós estarmos reunindo aqui, tá eu, Marcos, Léo no teclado ali, Pastor Jorge. Pastor Jorge, que tem sido um amigo presente nessa época, né, de turbulência. E a gente louva a Deus por isso. Os irmãos que estão aqui, o Júnior, que tem se compromissado em colocar essa transmissão no ar. E não despreze isso, porque isso é justamente do coração de Deus para o teu coração. Então, como igreja, nós não podemos desprezar o esforço desses irmãos que aqui estão. Nós estamos nos reunindo aqui para você estar se reunindo aí na sua casa. Eu sei que nós temos dias muito difíceis aí pela frente, conforme tem sido dito. E nós aqui estamos tomando as nossas providências. Os microfones são individuais, têm sido higienizados logo após o uso e antes dele. Temos nos prevenido de todas as maneiras, porque eu gostaria de dizer uma coisa, que nós não somos super-homens, nem nos achamos super-homens. Nós estamos enfrentando as mesmas coisas que todos estão enfrentando, e nesse momento a gente sabe que a nossa cidade, a região que nós moramos, Zona Oeste, ela vai estar enfrentando momentos difíceis. A gente não vai estar se reunindo como igreja, a gente vai estar se reunindo através de lives, sejam feitas aqui, sejam feitas nas nossas casas, mas a gente vai estar se reunindo. A gente não pode deixar de se reunir. Você aí na sua casa, você não pode deixar de se reunir em sua família, não pode perder a motivação de estar reunido com tua família, de estar pastoreando tua família. Enfrentamos dificuldades, perdemos irmãos, pessoas queridas, conhecidas, mas também, graças a Deus, temos tido notícias de que o Senhor tem restabelecido e curado a muitos. Nós louvamos a Deus por isso. Mas nós não podemos deixar de passar por aquilo que temos que passar e que, de alguma forma, é a vontade do Senhor. E eu gostaria de estar compartilhando isso com os irmãos. O fato de vocês estarem em casa é para a proteção de vocês e porque nós amamos vocês. E nós também não estaríamos aqui se nós não estivéssemos também com temor em nosso coração e tomando todas as precauções possíveis e que são, vamos dizer assim, estipuladas, né? Então estejam orando por nós, mas saibam que a gente também está contrito nesse momento e conforme todos os irmãos nós temos nos precavido também. E nós vamos explicar o porquê disso, né? Vamos tentar falar acerca disso. Vamos lá, eu gostaria de continuar no capítulo 1. E talvez domingo ou outro dia nós vamos entrar no capítulo 2, vamos falar sobre as cartas às 7 igrejas. Hoje nós vamos dar uma introdução a elas. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 em diante. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro.
A sua cabeça os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés como latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha. Sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca dele saía uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto brilhava como o sol, quando na sua plenitude. Eu, quando o vi, caiu aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou a origem e o fim das coisas. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, antes de orarmos hoje, que é culto de oração, nós queremos, ó Senhor, falar um pouco acerca dessa palavra, que o Senhor nos dê sabedoria e temor, reverência diante do Senhor, para que estejamos falando acerca da sua palavra, Pai. Fala no nosso coração, no coração da sua igreja, nos alimente nessa noite, Senhor, através da sua palavra. É com temor que tomamos esse microfone, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos oriente, nos dirija nesse instante, nesse momento. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma pergunta e uma coisa que tem talvez penetrado a mente de muitos ultimamente é: quem está fazendo isso? Da onde vêm essas coisas? Da onde está vindo esse mal? Alguns dizem, né, até que houve um país aí que lançou esse vírus. Comunicado do presidente dos Estados Unidos, ele diz que os Estados Unidos nunca, o pior ataque depois do ataque à base naval de Pearl Harbor foi esse que aconteceu agora. Então ele considera isso um ataque de um outro país. E o mundo está entrando nessa, digamos aí, nessa paranoia toda, nessa briga, nessa luta, nessa degladiação toda, o que também é uma previsão do nosso Senhor acerca dos últimos dias. E nesse instante, para nós que somos povos de Deus, nós não devemos ficar dando ouvidos à teoria de conspiração ou a qualquer tipo de manipulação política ou midiática. Nós temos que estar centrados, porque nós, como pessoas espirituais, nós temos que entender as coisas não só de uma forma natural, de uma forma intelectual, mas nós temos que entender as coisas a partir de princípios e de uma mente espiritual formada em nós através do Espírito Santo. Então nós não devemos estar focados em procurar um culpado para essas coisas, porque a Bíblia que nós lemos, e nós temos que entender uma coisa muito poderosa sobre o que fala a palavra de Deus, é porque quando nós começamos a pensar nessas coisas, nós começamos a aceitar que o nosso destino ele pode estar simplesmente sujeito a um grupo de pessoas, a um outro país, que o destino desse mundo pode estar sendo controlado por pessoas ou por nações ou por uma única nação, e que a nossa vida pode estar sujeita a simplesmente ser abatida por um vírus mortal, como é esse que nós temos sido de alguma forma expostos. O problema é que isso nos faz perder o foco exato espiritual e nos faz perder a plenitude da verdade das coisas espirituais. As coisas não estão sem controle. Os homens não estão sem controle. A vida não está sem controle. A igreja não está sem controle. Sempre o Senhor esteve no controle de todas as coisas. Ele tem limites, entendeu? Os homens só vão onde Ele permite que eles vão.
Então Deus é soberano, e entender sobre a soberania do Senhor nesse momento é extremamente importante para que você veja que você não se relacione com a coisa ou pessoa errada, mas se relacione com a pessoa certa, que realmente pode fazer alguma coisa e influenciar definitivamente na história da humanidade. Até mesmo o diabo, ele está sujeito à plenitude, à soberania de Deus. Ele não pode fazer nada. Para agir na vida de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus, e Deus assim permitiu. Mesmo se alguém quiser fazer alguma coisa, ele só vai até onde o Senhor permitir que ele vai, porque o nosso Deus, ele controla todas as coisas, todos os aspectos da nossa vida, principalmente se nós cumprirmos a sua palavra, se nós estivermos realmente com nossos corações voltados para Ele. A promessa e as promessas dele viriam sobre nossas vidas, sua proteção, sua graça, seu amor, seu cuidado, independente de qualquer coisa. Ainda que tivéssemos que enfrentar fogo, que tivéssemos que enfrentar os rios, a força dos mares, a Bíblia diz que o Senhor estaria conosco. Ele diz a Israel, uma nação minúscula: não tema, vermezinho de Jacó, o Senhor vosso Deus está contigo. A Jó, ele diz, Jó profetizando, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará. Então, a palavra do Senhor, ela é como uma espada direta ao nosso coração, quando nós cremos no poder que ela pode desempenhar, que ela pode desencadear dentro da nossa vida. Então, nesse momento, eu não gostaria que você pensasse que as coisas estão fora de controle, porque na igreja que João está, e lá na ilha de Patmos, onde ele recebe a mensagem do Senhor, o Senhor diz que no meio das 7 igrejas ele está. Nada acontece, apesar das circunstâncias. Veja bem, apesar de Éfeso ser uma igreja que está pecando em relação ao amor do Senhor, apesar da igreja de Pérgamo estar se contaminando de alguma forma, apesar de outra igreja estar crendo numa falsa profetisa, apesar de Laodiceia ser uma igreja fria, apesar de todas essas circunstâncias, o Senhor, ele fala: eu sou aquele que está no meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 igrejas. Ele não nos abandonou, ele não nos entregou a nossa sorte. Mas é preciso que você entenda que Deus tem assuntos a tratar. Então nós, como povo de Deus, somos o primeiro povo a quem o Senhor destina a mensagem de Apocalipse. Se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 12, a história, ou seja, mais da metade do livro é ocupado para falar sobre o Senhor, o Cordeiro, aquele que está sentado sobre o trono, sobre o ambiente celestial. E depois então ele começa a falar sobre as coisas da terra. Ele começa a falar sobre as 7 igrejas. Depois das 7 igrejas, ele vai falar sobre os 144 mil judeus, ele vai falar sobre Israel. E até o capítulo 12 ele vai se ocupar exatamente desse povo, desses 2 agentes importantes dentro do livro de Apocalipse. E é por isso que a primeira mensagem ele dirige às 7 igrejas da Ásia. E a segunda mensagem ele dirige exatamente à nação de Israel. Porque o Senhor tem um propósito nos últimos dias para esses 2 grupos de pessoas, tanto a igreja como Israel. Antes de começar, se você observar como que o livro foi disposto pelo Senhor, como que a história é desenrolada pelo anjo, pelo Senhor e por todos aqueles agentes, porque vários agentes, eles trazem aquela revelação. Uma hora é o próprio Senhor, outra hora é um anjo específico, e outra hora é um dos 4 seres viventes que estão trazendo a revelação. Mas a grande realidade
que antes do Senhor começar a derramar juízo sobre a terra, Ele traz a mensagem para as 7 igrejas. Ele primeiro fala às 7 igrejas da Ásia. Antes dele trazer o juízo, dele começar a derramar a sua ira, ele se dirige às 7 igrejas da Ásia. Antes de fazer alguma coisa no mundo, antes dele implementar todo o seu cronograma relativo ao fim dos tempos, ao final dos tempos, a sua tratativa com os seres humanos e com a rebelião de Satanás, ele fala com a igreja. Ele fala às 7 igrejas. Então agora ele não está tratando aqui de ira. Quando ele fala com as 7 igrejas, ele não está tratando de ira. Ele está tratando de ajuste, de arrependimento, de santificação, de preparo, de prostrar-se com os joelhos em terra. É isso que ele quer trazer. Ele não está tratando com alguém estranho. Ele está tratando com sua noiva, a igreja. Ele a ama, e por isso ele está tratando com ela, e mesmo com os defeitos dela, ele está no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 igrejas, e tem os anjos daquelas 7 igrejas em suas mãos. Aleluia. Você pode glorificar e adorar ao Senhor por causa disso, porque Ele nos tem nas mãos dEle, porque nós estamos nas mãos dEle, porque nós não estamos e fomos postos em qualquer lugar, mas nós estamos nas mãos dEle, sob o controle dEle. Aleluia. Antes de Deus derramar juízo, Ele tem que tratar com a gente, a igreja. O mundo está apavorado, e nós estamos às vezes até sem saber como reagir. A gente vê reações na internet, as pessoas dizendo: esse vírus maldito está levando pessoas. Gente, uma coisa eu vou dizer a vocês: Ele tem nas mãos a chave, tanto da morte quanto do inferno, entenderam? É Ele que diz, é Ele que determina, é Ele que faz nascer e é Ele que faz findar a vida. Ninguém controla isso. Tudo é controlado por Ele. Você não tem que temer as coisas, nem ao inferno, nem ao diabo e nem à morte. Você tem que temer a Deus. Esses dias estão sendo para isso, para despertar o temor do Senhor na nossa geração, uma geração que estava acomodada. E esses dias Deus tem usado para despertar o temor do Senhor na sua igreja, para que essa igreja tome um choque e realmente ela comece a fluir da forma que ela deve fluir. Eu tenho conversado com irmãos e irmãs dizendo: olha, pastor, eu nunca orei tanto na minha vida, eu nunca fui tão abençoado em cultos dentro da minha casa, eu nunca fui tão espiritual na minha vida. Eu te digo e eu te pergunto: para essas pessoas está funcionando ou não? Deus chamou a sua atenção ou não? Se o Senhor não conseguiu chamar a nossa atenção com tudo que está acontecendo, há algo muito errado com a gente. Se o Senhor não conseguiu abalar teu coração e tuas estruturas desses dias, para que você ficasse desesperadamente louco por estar na presença dEle, porque simplesmente você não pode suportar esses dias sem a presença dEle. Se você não está sentindo esse tipo de solavanco na sua vida, há uma coisa muito errada com você, porque todos nós temos temido diante da mão poderosa do Senhor, e nós temos orado olhando para as mãos dEle, como esperando receber dEle algum alívio para essas circunstâncias, porque nós somos abalados com as pessoas que ficam doentes, com as pessoas que passam. Oh, irmãos, e quantas vezes você não sabe o que orar,
E eu te digo, esses são dias de temores, são dias de temor do Senhor. Não seja precipitado em julgar as coisas que estão acontecendo. Não zombe das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo. Não desafie as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? Talvez você não esteja acertando em relação à fonte de onde estão vindo essas coisas. Eu quero dizer uma coisa a você. Em Israel, uma certa vez Davi teve uma péssima ideia. Ele chegou no trono e ele já não era mais aquele pastorzinho de Belém. Ele agora tinha um exército poderoso. E ele então, talvez pensando em uma campanha militar, para saber como locar as suas tropas, ele manda fazer um censo nos exércitos de Israel. Ele manda contar os homens que estavam no exército de Israel. E ele levanta o número daquelas pessoas. Davi nunca havia se preocupado com números. Ele nunca havia se preocupado com desvantagem. Quando ele enfrentou Golias, ele não pensou em números, ele não pensou em estatísticas. Quantas pessoas Golias já matou e quantas pessoas você já tinha matado na sua vida, Davi? Ele só pensou no Senhor. E as guerras que ele lutava, ele não lutava por causa dele, ele lutava por causa do Senhor e por causa do propósito de Deus na vida do povo de Israel, porque aquele povo tinha que ser estabelecido na terra, assim como o Senhor havia ordenado. E assim ele começa a sua trajetória. Nem Josué conseguiu, por exemplo, desalojar os jebuseus. E Davi, cheio do Espírito do Senhor, ele vai lá, olha aquilo e acha aquilo uma afronta ao nome do Senhor. Ou seja, eu tenho que desalojar esses homens que estão ali, porque eu vou fazer desse lugar, eu vou fazer lá em cima, onde esses homens estão alojados. Lá está o local onde Abraão ofereceu Isaque um dia. Ele foi lá em cima daquele altar, foi lá em cima daquela pedra. E hoje esse lugar está possuído por jebuseus. Eu quero dar esse local para o Senhor, porque esse local significa muito para o Senhor e para o seu povo. E ele vai e ele toma Jebus e transforma o nome, muda o nome daquela cidade. Ele muda para Jerusalém, a cidade do Deus, a cidade de paz. Davi fez coisas maravilhosas, mas agora, na sua maturidade, ele quer contar o povo, e ele conta, e Deus não se agrada disso. E o texto diz, um dos autores diz, Satanás colocou no coração de Davi a intenção de fazer um censo do povo. Quando ele acabou de fazer um censo que contou o povo, o coração dele enche de orgulho ao ver quantos soldados ele podia dispor. O Senhor fala para ele, olha, eu me desagradei de você nesse dia. Eu quero que você escolha uma das opções que eu vou lhe dar. Ou você vai ser entregue nas mãos dos teus inimigos, ou você vai ser entregue nas mãos dos homens, ou você vai ser entregue nas mãos do Senhor. E ele sabia o quão terrível seria aquele castigo, aquele juízo de Deus sobre a vida dele. E ele falou, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Você não está na mão de homens, você não está na mão de um vírus, você não está sendo influenciado por uma nação. Sua vida está nas mãos do Senhor. Seja onde você estiver nesse momento nos ouvindo, eu quero te dizer que você receba no seu coração, em nome de Jesus, e que você repita para você, para si mesmo e para a sua família, dizendo para a sua família e para si mesmo, as nossas vidas estão com o Senhor, estão na mão do Senhor, Ele controla as nossas vidas. Aleluia. E se Ele controla nossas vidas, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos prostrar nesse momento. Então Davi começou a padecer na mão do Senhor, e diz o texto lá em Crônicas capítulo 21, que um anjo veio e lançou uma praga sobre Israel, e naquela oportunidade morreram 70.000 homens. Aleluia. E Davi um dia olhou pela janela do palácio e ele teve uma visão espiritual entre os céus e a terra. Havia um anjo parado com suas mãos sobre Israel. E diz o texto que o Senhor estava indo para Jerusalém, para destruir Jerusalém.
a cidade do grande rei, onde o Senhor tinha colocado o templo, que simbolizava a sua presença, onde eles poderiam recorrer quando pestes, pragas, quando coisas ruins acontecessem, era só ir lá. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e Davi lembra desta palavra. Aleluia. E aí o que ele faz? Aleluia. Aliás, isso foi dito a Salomão, mas com certeza Davi, isso se origina em Davi, e Davi ensinou a Salomão sobre isso, que Deus é misericordioso, que o Senhor é bom apesar das circunstâncias, mesmo que Ele te repreenda, mesmo que Ele te fira, o teu Deus te ama e Ele é bom. Em outro texto, em linguagem poética, o salmista diz: há remédio em Gileade, oh aleluia, há um bálsamo que cura tudo em Gileade. O Senhor fez a ferida e Ele mesmo vai trabalhar para fechá-la. Se você está ferido, saiba que a tua vida está nas mãos do Senhor. Você que é filho de Deus, e a sua ferida é Ele que vai tratar. Entendeu? Porque a soberania é dEle. Não se coloque tão pequeno assim, porque Deus resolveu em Cristo se alegrar com a nossa vida. E o fato é que Davi vê o anjo, aquele anjo operando toda aquela praga, e isso controlado por Deus. E aí Davi, ele quando vê isso, quando o Senhor mostra isso, ele não fica esperando para ver o que vai acontecer, ele não fica esperando para ver, ele não fica tentando, ele não fica simplesmente aguardando os acontecimentos. Davi faz algo. Em Crônicas capítulo 21, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 15, diz: e Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Veja, Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e se arrependeu de trazer a catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto de Araúna, o Jebuseu, perto da eira de Araúna. Um homem que tinha sobrevivido e que era Jebuseu, mas aquele homem tinha sido poupado. Então Davi, que estava ali com seu coração, reuniu todos os príncipes, tinha reunido todos os homens principais de Israel, e estava clamando com um pano de saco, se humilhando e arrependendo-se diante do Senhor. Leia o texto depois, vai lá e lê o texto depois, 1 Crônicas capítulo 21. Davi se arrepende, e ele vê que o anjo parou exatamente no lugar simbólico para Israel. O anjo aponta o lugar onde Deus parou sobre aquela cidade, que quando o anjo chegou naquele local, o anjo foi parado pelo Senhor. Alabashuri cantará, do que foi que Deus lembrou? Aleluia. Do que foi que Deus lembrou ali na eira de Araúna? O que aquele lugar fazia Deus lembrar? É que um dia, um homem num passado muito distante ofereceu a única coisa mais preciosa que ele possuía em troca de uma amizade com Deus. Aquele homem, ele tinha bens, ele era rico, mas a riqueza dele
não repousava sobre seus camelos, seus cavalos, suas cabras, suas fazendas. A riqueza dele repousava numa promessa que tinha um nome: um homem chamado Isaque, um menino chamado Isaque. E próximo daquele local, aquele homem, um dia, Deus chegou para aquele homem e falou: Abraão, meu servo, eu quero algo teu, eu quero teu filho Isaque, ofereça ele a mim. E aquele homem fez conforme a palavra do Senhor e colocou o menino sobre a lenha e ia imolá-lo como uma ovelha. Aleluia. Deus lembrou daquela cena, de como aquele homem conquistou o coração do Senhor por causa do seu amor e da sua amizade pelo Senhor. Deus lembrou de Abraão, gente. Embora Davi tivesse pecado, ele era descendência daquele homem, descendência de Abraão. Deus lembrou da promessa, Deus lembrou do pacto que ele tinha com aquele homem. Não que o Senhor se esquecesse, mas o Senhor fez as coisas chegar até aquele limite. E quando o anjo chega nos limites de Jerusalém, que vai tocar em Jerusalém, o Senhor fala: basta, chega, pare, aqui não. Oh, aleluia. E Davi está olhando e está vendo aquela cena, e ele vê simplesmente o anjo que estava com a espada estendida. Ele vê o anjo abaixando a espada. Oh, aleluia. Davi vê o lugar e vai até o lugar. E Davi pensa assim: Deus tem um mistério com esse lugar, Deus tem um propósito com esse lugar. Vamos lá, gente, pega toda a comitiva real e vai até Araúna e pergunta: olha só, eu queria te comprar esse lugar. Araúna fala para Davi: não, Davi, não precisa comprar não, eu te dou, é teu, pega, é teu. Ele falou: não, tem que me custar algo. Esse lugar tem que me custar algo. Esse lugar que o Senhor nos deu hoje, porque por causa desse lugar o Senhor parou, porque tem algo nesse lugar que fez o Senhor parar. É assim que Davi interpreta aquilo. Pelo menos é assim que eu penso que ele interpreta aquilo. E aí Davi fala: não, eu vou te comprar por um preço, eu vou fazer o preço, você não quer vender, mas eu vou te fazer o preço. Sabe quanto custou aquilo para Davi? Mais de 7 quilos de ouro. Ele comprou um terreno por mais de 7 quilos de ouro. Quanto valeria isso hoje em dia? E ali Davi vai construir o templo do Senhor. Ou melhor, Davi não, Salomão. Você entendeu? Davi não poderia dizer que era o inimigo, que era Satanás que estava fazendo aquilo com ele. Satanás entrou no coração de Davi, mas Satanás não interfere nos propósitos de Deus. Ele só faz aquilo que Deus manda. Ou seja, para o diabo fazer alguma coisa, ele tem que pedir: Senhor, o Senhor me permite eu fazer isso? É assim que funcionam as coisas em relação a Deus e ao diabo. Não são duas forças que estão se medindo, não. É Deus governando e o diabo como servo. Ele só vai até onde Deus permite. O Senhor, Ele falou aqui para nós: eu tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Eu controlo. Não é Domiciano que está matando crentes na sua atualidade, João. Eu tenho as chaves. Mas na frente de Apocalipse vai dizer: olha só, quando abrir um determinado selo lá, se não me falha a memória, o 5º selo, João vai dizer: eu vi as almas dos mortos por causa do seu testemunho, por causa do testemunho do Evangelho. Aí essas almas clamam: Senhor, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? E Ele fala: calma, esperem, porque tem mais gente para morrer junto com vocês, para testemunhar junto com vocês. Então tem que completar o número de pessoas que vão testemunhar até a morte.
Ele estava dizendo para João: João, eu controlo o número de mortos no Senhor. Eu controlo porque eu tenho as chaves. Eu quero dizer para você que o Senhor tem as chaves. O Senhor tem exatamente, sei lá, como é o genoma, tem lá o código genético desse vírus. É o Senhor que detém todas essas coisas. Por algum motivo Ele permitiu isso. E sabe por que aconteceu isso em Israel? Para que Davi, o amado de Deus, se ajustasse. Destruição não era juízo como foi nos tempos dos outros reis. Deus não estava trazendo juízo sobre Israel, Deus estava trazendo ajuste sobre Israel. Deus estava trazendo o que? Conserto sobre Israel. Eu quero te chamar, a igreja, exatamente para isso, para consertar e ajustar as coisas conforme os céus querem que nos alinhemos. Esses são dias de ajustes. Esses são dias em que você que tem o privilégio de estar em casa deve gastar seus dias orando e intercedendo por aqueles que não têm, que vão ter que trabalhar, que estão na linha de frente, nos hospitais. Aqui na cidade que nós vivemos, em Itaguaí, no hospital aqui, o São Francisco Xavier, você vai ter que estar orando por aqueles que estão ali na linha de frente, enfermeiros, médicos, serventes, maqueiros, todos eles, tanto aqui nesse hospital como no outro ali na Semeru, você tem que estar ali orando, intercedendo por eles. Você tem que estar procurando a vontade de Deus sobre o que Deus gostaria que você estivesse orando nesses dias. Mas você tem que entender que essas coisas, nesse momento, é o que temos que viver e é o que temos que passar. Aleluia. Não estou falando em conformismo, estou falando em soberania. Eu creio no Deus que pode todas as coisas. Sua fé e a minha podem ser pequenas, mas o Senhor é aquele que pode dar crescimento à nossa fé nesse momento. E eu quero dizer para você, nós vamos prosseguir falando sobre as 7 igrejas, sobre as 7 cartas. Mas eu quero te dizer uma coisa, uma palavra-chave no livro de Apocalipse em relação à igreja. Sabe qual é a palavra-chave para a igreja em Apocalipse? Sabe qual é a palavra-chave do propósito da igreja em Apocalipse? É testemunho. Testemunho. Não é um testemunho como nós estamos acostumados a dar, não. É algo que tem que ser empenhado com nossa própria vida. Testemunho aqui não é simplesmente uma palavra como se fosse um slogan. Testemunho aqui é testemunho sobre a verdade acerca de alguma coisa. E a palavra grega para isso, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra grega para isso é martíria. Da onde vem a palavra da língua portuguesa martírio? Se eu falo testemunho para você, você entende uma coisa, mas se eu falar martírio, você vai entender outra, que vai muito mais além do que você dizer que viu alguma coisa. É você viver alguma coisa. É você viver algo tão intensamente na sua vida. É você viver um relacionamento tão intenso na sua vida, que em dado momento você perde o medo de todas as coisas, inclusive da própria morte, e coloca tudo nas mãos de Deus, e não vai abrir mão do seu relacionamento com Deus, da sua consciência com Deus por nada, nem mesmo pela sua própria vida. Você não abrirá mão do seu relacionamento, nem mesmo pela sua própria vida. É essa igreja que o Senhor está levantando nesses dias. Uma igreja que não abrirá mão de um relacionamento por qualquer coisa, nem mesmo pela sua própria vida. É para esse momento que nós estamos sendo preparados. É para esse momento que nós estamos sendo exortados, alinhados. É por isso que nós temos que ir para o joelho e nos arrepender e jejuar. Não para que o Senhor talvez pare com essas coisas,
mas para que o Senhor nos dê um coração sensível, para que nós entendamos qual é o nosso papel nesse momento e como nós temos que nos portar nesse momento diante de todas as coisas. Então eu quero te chamar para algo que eu tenho sido tocado. Essa semana, logo no início da semana, quando eu sentei no meu sofá de manhã para fazer o devocional, veio algo muito intenso sobre o meu coração, como se fosse, sabe aquele negócio que os irmãos falam, né? Ver o rolo desenrolou de uma vez só. E naquele momento eu entendi uma coisa. É como se alguém falasse para mim: olha, vocês ficaram tanto tempo dormindo e ociosos, e agora quando eu comecei a fazer as coisas, vocês querem que eu pare assim? Não sou eu que tenho que me alinhar. Deus falando: não sou eu que tenho que me alinhar à vontade de vocês. Vocês querem que eu pare. Se perguntar para a igreja toda vai dizer: eu quero que o Senhor pare. Mas não somos nós que temos que não é Deus que tem que se alinhar ao nosso propósito e à nossa vontade. É nós que temos que nos alinhar à vontade e ao propósito de Deus. Também não estou dizendo que você tem que dizer: então Senhor, mata todo mundo. Não é isso. Você tem que confiar no Senhor e nos propósitos dele para essa geração. Nenhuma folha vai cair da árvore, nenhum fio de cabelo da sua cabeça que não seja permitido pela vontade do Senhor. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Não é uma morte qualquer, mas preciosa é ao Senhor. Mas é preciso que eu e você entendamos uma coisa: o Senhor controla todas as coisas. Ele tem todas as coisas em suas mãos, inclusive nós. Então veja bem, igreja, martíria, testemunho é uma palavra-chave forte, muito forte para os nossos dias. Mas esse é um dos propósitos da igreja em Apocalipse. Sabe? O Senhor, ele diz o seguinte: ele vai permitir, por exemplo, que o anticristo faça guerra contra os santos dentro da grande tribulação. Ou seja, o diabo vai se levantar e fazer guerra contra os santos. E o texto diz: e o Senhor permitirá que os santos sejam vencidos. Ou melhor, aparentemente vencidos. Porque Apocalipse é um livro de enganos. O que parece não é. Então nós temos ali, vai aparecer um Cristo, as pessoas, o verdadeiro Cristo já veio, os judeus estão esperando. Quando aparecer o outro Cristo, eles vão acreditar que aquele é o Cristo. É dia de engano. O falso profeta vai aparecer, é um profeta falso, mas vai enganar muita gente. Aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida vão embarcar na pregação do falso profeta. Ele vai fazer sinais. O anticristo vai fazer sinais, vai simular uma ressurreição e gente vai seguir ele. E aqui nesse texto, lá em Apocalipse, o Senhor deixa os santos ser vencidos temporariamente. Mas a guerra não acabou, meu irmão. Eles são vencidos. Eles apresentam o seu testemunho. Ou seja, o Senhor está dizendo o seguinte: eu tenho gente do meu lado, alinhado comigo, como os bons soldados, como Paulo falava: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. O Senhor, ele vai dizer: eu tenho uma igreja tão alinhada que ela está disposta até mesmo morrer por minha causa. Eu dei minha vida por eles, mas eles hoje podem dar a vida por mim. Que o Senhor te levante com poder e com autoridade para ser esta igreja sobre a terra, para ser este tipo de igreja, para dar esse tipo de testemunha. Um testemunho que não é só de você pegar um microfone e falar. E é com temor que eu digo isso aqui, porque é muito fácil falarmos. O problema é sermos mártires, é passarmos por aquilo que aqueles homens e mulheres do passado passaram. Então hoje eu quero que você perca o medo de orar para que a vontade do Senhor seja feita.
Eu quero que você comece a orar para que o Espírito Santo ajuste você à vontade do Senhor nesse momento. Você pode lutar contra o mundo, você pode lutar contra todas as coisas. Por exemplo, Jonas lutou contra Deus. Deus manda ele para um lado, ele vai para o outro. Ele não se submete à vontade de Deus. Enquanto ele não se submeteu à vontade de Deus, as coisas não ficaram boas para ele. O cansaço veio sobre ele, o medo, o pavor, o terror. Então eu quero que você ore comigo hoje, para que o Senhor tenha misericórdia e, Senhor, nos dê um coração sensível e nos dê um coração que se conforme à vontade dEle, as circunstâncias, que não cobre de Deus aquilo que nos foi tirado. Eu vejo na vida de Jó, chega no final do livro, ele não fica cobrando de Deus: Senhor, e meus 10 filhos? E minha fazenda? E a mulher que eu tinha? Ele não cobra nada. Ele apenas quer dar. Ele passa o livro todo querendo cobrar alguma coisa de Deus. Ele fala: eu queria que o Senhor estivesse aqui, eu queria que o Senhor estivesse aqui, eu queria que Ele se apresentasse, eu queria que Ele colocasse o juiz entre nós para julgar se eu realmente fui incorreto com Ele. Eu queria isso. Ele queria cobrar, ele passa o livro todo querendo cobrar de Deus. Aí quando Deus se apresenta e fala com ele, ele fala: não. Aí o Senhor fala. Depois que o Senhor fala e o Senhor esclarece, mostra a vontade dele, o Jó simplesmente fala: não, Senhor, desculpa. Aí o Senhor diz para Jó, fala, e não, eu vou pôr a mão na minha boca. Eu sou maluco, eu sou doido, Senhor, eu fui um louco. Eu fui um maluco. Não faça conta das minhas palavras, Senhor, eu entendi tudo errado. Entendi tudo errado, Senhor. Eu te conheci de ouvir falar, mas agora eu te vejo. E a solução nessa noite é: olhe para o Senhor. Veja o Senhor. Contemple o Senhor. Feche seus olhos. Olhe para o Senhor. Tire os olhos das coisas. Tire os olhos das esperanças que o mundo lhe dá. Tire os olhos da oração que quer apenas se ver livre da ameaça. Você pode servir a Deus no meio das ameaças, porque a paz que Ele dá excede a que o mundo dá. O amor que Ele tem excede a todo entendimento. Eu quero que você prepare o seu coração agora, como o arqueiro prepara a flecha que vai colocar no seu arco, que você prepare o seu coração agora. Humilhe-se diante do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu quero rasgar o meu coração e rasgar as minhas vestes como Davi fez. Me ensina a fazer como Davi fez, para Ele conquistar o teu coração. Tantas vezes o Davi clama, Senhor, em sua palavra e diz: aflito estou, tenho nadado em lágrimas, a minha alma se apega aos meus ossos, eu estou emagrecendo, eu estou mal, estou psicologicamente descontrolado, mas Senhor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força. Eu tinha esquecido disso. Quem eu sou? Quem eu sou? Ele me amou, apesar das circunstâncias. O Cordeiro está no meio dos 7 castiçais. É porque Ele está oferecendo algo que nós temos que aceitar. Escolhe a vida para que você viva. Se há tentações, peça para que Ele te livre delas. Mas você tem que se prostrar diante do teu Senhor e somente diante do teu Senhor. Para que você não se curve a nada nesse mundo, você tem que se dobrar diante dEle, se humilhar diante dEle. Você não é nenhum super-herói. Talvez sua fé não seja tão grande assim como você achou e disse para os outros que era, como você tentou demonstrar que era. Mas hoje é dia de se humilhar. Talvez você conviveu com o pecado durante muito tempo de forma acomodada.
mas os dias estão apertando você e já não dá mais para viver desse jeito. Ou seja, ou você volta para Ele, ou você morre nessa terra distante do teu Deus, comendo bolotas de porcos, sendo surrado pelas pessoas e pela vida, jogado de um lado para o outro. Mas lembre-se que você tem um Pai, alguém que te gerou, alguém que te chamou, e que você nasceu para viver ao lado dele, não só um dia, não só uma temporada, mas toda a eternidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Humilha-te, Israel, humilha-te, igreja, diante das poderosas mãos do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Maligno fugirá de você. Sabe por quê? Não é porque você é forte, que você se tornou poderoso, que você agora tem muita autoridade, não. É por causa de que a partir desse momento de um arrependimento, de uma contrição sincera no seu coração, de uma mudança de rumo na sua vida, quem passa a controlar a tua vida é Ele, é o Senhor, não mais as circunstâncias. Então, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos um coração sensível, dá à nossa igreja, a igreja da nossa época, um coração sensível a Ti, um coração que se curve diante do Senhor, um coração que se arrependa diante do Senhor, e que transforme, Senhor, lágrimas em algo real, palavras em uma realidade de uma vida que vive para o Senhor, em uma vida de testemunho, em uma vida que prova a existência, que prova o poder do Evangelho, que prova a realidade do Evangelho e a realidade da sua vinda. Uma vida que realmente venha dizer para o mundo: olha, o Senhor Jesus está voltando. Olha para a igreja, como a igreja está. Isso é sinal de que o Senhor está voltando. A igreja está dizendo, a igreja está mostrando. Olha a igreja se arrependendo, olha os cultos mudando. Ao invés de festas, eles têm agora clamores, orações. Ao invés de shows, eles agora se humilham diante de Deus e choram diante do seu Senhor. As mulheres borram as suas maquiagens, os homens se derramam, cortam os seus corações diante de Deus, para que o Rei dos Reis tenha misericórdia e os cure e os sare para todo sempre. Homens controladores, manipuladores, agora entregam tudo diante do Senhor, suas vidas. Não resista ao Senhor. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não resista por mais tempo. Não resista por mais tempo, porque isso nos será cobrado. Os dias que nós vivemos é para nos arrependermos. Não continue vivendo da mesma maneira, porque isso vai nos custar caro. Me dê um coração sensível, Senhor, à tua voz. Eu quero me tornar sensível, eu quero me derreter diante da sua palavra. Eu quero me derreter diante da tua palavra. Eu quero me submeter à tua palavra. Eu quero olhar para ela e dizer: Senhor, onde eu estou desajustado aqui nesse texto? Me ajusta aqui, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, eu não consigo. Em nome de Jesus. Esse é um ano de clamor, igreja. Esse é um ano de busca, de procura desesperada pelo Senhor. Esse é um ano que não é para termos festas. Esse é um ano para chorarmos diante do Senhor, chorarmos pelo noivo desesperadamente, até que Ele nos mostre o lugar como mostrou a Davi, até que Ele nos mostre não um lugar físico, mas um lugar espiritual que nós devemos ocupar e devemos dar a nosso Deus. Até que o Senhor diga: basta. Até que você esteja no prumo. Igreja, o Senhor está falando contigo. Aleluia.
creio que o Senhor é a cura. Pai, nós queremos dizer que cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos que o Senhor é a cura para tudo isso. Mas nós não queremos apenas a cura física, nós queremos a cura espiritual. Nós queremos a cura, ser curados na nossa espiritualidade, sermos curados da nossa religiosidade. Em nome de Jesus, teu Filho, nós vamos bater na sua porta todos os dias, como aquele que precisa de pão para sobreviver. Nós vamos bater na sua porta. Alabachuri cantarava no meio. Recebe o nosso clamor e a nossa oração. Nós agora te adoramos e vamos terminar essa reunião em adoração ao Senhor. Recebe o nosso louvor nesse momento, Senhor, porque Tu és santo, lindo, tremendo, maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, exalta-te, Senhor, aviva a Tua obra, que o Senhor cresça e nós diminuamos, Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Me escutas quando clamo. Você pode cantar, você pode nos acompanhar nesse louvor. Acalma, Senhor, o meu pensar. Me levas pelo fogo. Oh, é Ele contigo, curando todo o teu ser. Creia nele, creia nele. Em Ti, diga para Ele: confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para. Diga ao Senhor, diga para Ele, do teu coração, adore em espírito e em verdade, só você pode fazer isso. Creio que Tu és a comida, creio que Não há outro igual a Ti. não há outro igual a Ti, Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo. Ele está te ouvindo. Acalma o meu. Mas você tem que fazer a oração correta, a oração certa que só o Espírito Santo pode te levar a fazer. É essa oração que vai mover montanhas e circunstâncias. É essa oração que vai incendiar o teu ser e curar você, igreja. Diga ao Senhor: confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu preciso de Ti. Onde você está agora, na sua casa, aqui nesse lugar, levante suas mãos agora. Aleluia. Nada é impossível.
Senhor, não há outro igual a Ti. Ainda que estejamos com nossos corações feridos, Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. todavia nós não Não há outro igual a Ti. Nós nos alegraremos em Ti, Tu és a nossa alegria, Jesus, Senhor. eu preciso Se o Senhor fez a ferida, é o de Senhor mesmo que a Ti. curará. Nós testificamos, nós cremos em Ti. Nós não queremos retroceder a nossa fé. Nós queremos que ela cresça mais. Nós oramos para que ela cresça mais, para que ela confie em Ti, apesar de todas as coisas. Em contrário, que os ventos soprem, mas não possam derrubar a força, Senhor, desse amor que o Senhor tem desenvolvido no coração dos seus. É o que nós oramos, Senhor. Nos confraternizamos com todos os nossos irmãos que perderam entes queridos em todos os lugares. Nós choramos nesses dias, temos chorado, Senhor, nesses dias. Mas, Senhor, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos para a Tua vontade. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus seja sobre todos vós. E que todos digam Amém. amém, amém. Até o próximo domingo, queridos. Deus vos abençoe em nome de Jesus.